Oi, meu nome é Felipe e eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que queiram usar o ditado do swipe no dia a dia. Para quem não conhece, o swipe é um método de escrita dos celulares que tem o sistema Android e essa função de ditado já tinha sido incorporada no beta e agora está oficialmente no swipe com o Dragon. Bem, eu vou dar um exemplo de como ele funciona. Você pode escrever deslizando o dedo pela letra de cada palavra. Aqui saiu errado, eu posso simplesmente colocar aqui, ele não me sugeriu cada, se ele tivesse sugerido, corrigiria, se não, dou 2 cliques aqui, escrevo cada, ele corrige, certo? Outra função dele é a de prever as palavras que você já escreveu. Por exemplo, você, a partir do momento que ele deu a sugestão colorida, eu ponho aqui você pode, ele já sugeriu, escrever também e assim sucessivamente. Porém, além dessa função de escrita pelo teclado, através da parceria com o Dragon, eles colocaram a função de ditado, e essa é muito legal, né? Por exemplo, eu clico nesse botão aqui, você pode simplesmente ditar as palavras, exclamação. Isso não é o máximo? Interrogação. Ó, como vocês podem ver, ele pegou perfeitamente o que eu disse. Lembrando que sempre é preciso uma conexão de dados ativa para que o Dragon funcione, ou seja, a função de ditado. Porém, tem palavras que a gente dita no swipe que viram símbolos, principalmente se você falar essas palavras sozinhas. Às vezes, dependendo do contexto, ele transforma a palavra por extenso, ele escreve a palavra por extenso, né? Mas algumas se ditas sozinhas, elas sempre vão virar símbolos, né? Eu vou dar um exemplo, dar exemplos que isso acontece e as dicas para tentar contornar isso no dia a dia com o ditado. Então vamos lá. As palavras que viram símbolos, ditas sozinhas, né? Igual, barra, arroba, asterisco, hífen, vírgula, ponto, interrogação, exclamação, ponto e vírgula, barra invertida, 2 pontos, aspas, abre parênteses, fecha parênteses, abre colchetes, fecha colchete, aspas simples. Bem, esses foram exemplos de palavras ditas sozinhas que viram um símbolo, né? Existem símbolos também que viram palavras sempre. Vocês vão ver os exemplos. Cifrão, porcentagem, minuto, minutos, segundo, segundos. Porém, como eu disse, se essas palavras são ditas num contexto,
o swipe entende que elas não são símbolos. Mas às vezes isso não acontece. Então, para resolver, como que a gente pode fazer? Por exemplo, no caso do mais, eu posso dizer: cada vez sinto mais vontade. Nesse caso, ele reconheceu como mas, certo? Então a gente clica aqui no mas, ele vai sugerir mais aqui, tá vendo? Bastou clicar, resolveu. Outro exemplo: você está igual à sua mãe. Pelo contexto ele reconhece. Porém, se eu digo igual, ele reconhece apenas o símbolo, tá vendo? Nesse caso eu posso falar iguais. Certo? Clico aqui. Ele não sugere igual, mas se eu apagar 2 vezes, ele vai sugerir igual aqui. Quero uma barra de ouro. Barra. Um jeito de contornar seria falar barras e corrigir, certo? Com barra. Quanto custa o arromba do ouro? Interrogação. Pelo contexto ele reconheceu. Digamos que ele quisesse escrever arroba sozinho, eu diria arromba. E clico aqui. Apagou. O hífen, por exemplo, posso usar item no lugar. Novas regras do uso do item. Certo? Coloco aqui. Ele não sugere hífen, então tem que corrigir. Coloco um F aqui. Ele sugere hífen. Tem certos casos também que é mais fácil você simplesmente escrever as novas regras do uso do para escreve hífen. Ponto, você pode usar o plural, que ele vai escrever pontos e você corrige. Por exemplo, até determinado pontos, vírgula, você está certo, exclamação. Sim? Coloquei aqui, ele sugere ponto. Ponto, acabou. Existem outros casos também em que basta você dizer as palavras separadamente. Por exemplo, barra invertida e barra invertida. Barra invertida. Dois pontos. Com relação aos números, todos os números praticamente ele escreve o numeral e não por extenso. Então, existem casos, por exemplo, 10 mais 10 igual a 20. Ele escreveu tudo, então eu teria que escrever por extenso mesmo. Porém, existem alguns casos onde ele escreve horário, por exemplo, 15h30. As porcentagens também variam, algumas ele reconhece, outras não. 1/3, 1/4, 2/3, 3/8, 1/8. Ou seja, tem bastante coisa ainda para melhorar, mas quebra um bom galho, principalmente se tratando de SMS e coisas rápidas assim. Textos longos também, mas você tem que sempre corrigir. Outras coisas interessantes que ele reconhece pelo contexto, por exemplo, novo parágrafo. Novo parágrafo.
Ele escreveu, veja, as palavras novo parágrafo e criou um novo parágrafo quando eu disse rapidinho novo parágrafo. Existem também aqueles casos, né, de palavras que têm a mesma sonoridade. Por exemplo, estou sem vontade, reticências. E você dizer, já falei isso 100 vezes. Ele reconheceu o numeral, né? Nesse caso, 2 cliques, 100. Caem, não, 100, isso. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que a tecnologia existe, é muito legal, ajuda bastante, inclusive em textos rápidos como SMS, mas também ajuda em textos longos, como e-mails, mas sempre a gente tem que corrigir alguma coisa ou se adaptar à forma de falar, decorar e essas coisas. Outra dica que eu dou é não desistir do swipe tão rapidamente se você testar uma vez e ele não funcionar. Tem dias que realmente parece que o servidor está meio maluco, ele reconhece as palavras de uma forma estranha, mas na maioria dos casos ele tem funcionado muito bem. Espero que tenha ajudado e boa sorte com o swipe.